Maravilha termos esse momento de reflexão na palavra do Senhor e nesses louvores. O Senhor Deus é um Deus bom, o Senhor Deus é um Deus poderoso. Jesus é o mesmo. Esse Jesus, Ele está vivo. Eu queria que você se assentasse nesse momento. Eu queria que você abrisse a Escritura comigo. No Evangelho segundo escreveu João, nós te louvamos. Tu és adorado neste casa. No capítulo 10, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 10, a partir do verso 22, está escrito assim, igreja: E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. A festa da dedicação, para quem não sabe, é chamado entre os povos judeus de Hanukkah. A festa da dedicação, ela é estabelecida como mais um festejo. Depois, os irmãos me perdoem a minha garganta, mas depois que o povo de Deus teve a vitória ali, como está registrado no livro dos Macabeus. O livro dos Macabeus, ele não faz parte da igreja, da Bíblia protestante, e nem faz parte da Bíblia judaica. A Bíblia judaica traz apenas os 39 livros que nós temos aqui. A Igreja Católica, ela quis colocar o livro de Macabeus entre os seus livros. Entretanto, da nossa Bíblia não faz parte. Mas a festa da dedicação, o Hanukkah, acontece nas proximidades do que nós, aqui no mundo ocidental, nós comemoramos o Natal. É na época que nós comemoramos o Natal, é que acontecia e acontece até hoje a festa da dedicação ou Hanukkah. Estou explicando aqui isso para os irmãos entenderem que aquele era um tempo de inverno em Jerusalém, primeira coisa. E quando se fala em inverno em Jerusalém, é inverno mesmo. Em algumas ocasiões em Jerusalém chega a nevar, incrível isso, né? Nevar no deserto, mas em Jerusalém em algumas ocasiões chega a nevar. E o inverno havia tomado, e a Escritura no verso 23 vai dizer que Jesus andava passeando pelo templo no pórtico de Salomão. O pórtico é uma espécie de alpendre que fica sobre a porta. Normalmente faz uma espécie de defesa quando chove demais. As pessoas ali já na beira do templo, na beira da entrada do pórtico ali de Salomão, as pessoas ficavam ali embaixo para poder adentrar a região do templo. Mas é importante também lembrar que o pórtico de Salomão, aquela entrada, era tida como uma das principais do templo. Isso porque ela era virada para o leste, tal como a nossa igreja aqui também é virada para o lado leste. Se vocês olharem a nossa porta de entrada ali, ela é virada para o lado leste. Assim era também o templo, aquele templo que não era o templo de Salomão. Era o templo já que havia sido erigido conforme profetizado pelo profeta Ageu. Nós estamos falando do segundo templo, que ele não tinha a mesma glória. Quando eu falo de mesma glória, eu estou falando dos mesmos artifícios e da mesma preciosidade que foi colocada no templo de Salomão, que havia sido destruído. Esse templo agora ele é reedificado de modo mais
simples, mas não deixa de ser um local preciosíssimo. E inclusive, quando a gente vai para a história judaica, a importância do templo para algumas pessoas, ela é quase que a importância da lei. Para se ter uma ideia, nessa época aqui de Jesus Cristo, e a gente já falou isso algumas vezes, mas nessa época de Jesus Cristo aqui, lá entre os judeus, nós tínhamos algumas divisões que eram muito claras. Por exemplo, nós tínhamos os fariseus, e os fariseus, eles tinham na lei mosaica, eles tinham na Torá e também na Taná, que são os 39 livros da Bíblia completos do Antigo Testamento. Eles tinham aquilo ali como sendo a parte principal da sua fé, e os fariseus, eles estavam espalhados em todo o Império Romano, porque o Império Romano, quando criou as suas estradas, ele facilitou que em todas as cidades principais do Império houvesse a possibilidade de se criar uma sinagoga, e a sinagoga era normalmente o lugar onde os judeus se reuniam para aprender mais e mais da sua lei. Então nós temos aqui um alcance da lei judaica em todos os lugares por conta dos fariseus principalmente. Apesar de eles trazerem um monte de ideias já erradas nesse tempo de Jesus, mas se não fosse o movimento dos fariseus em sua época, a Escritura não teria chegado em tantos lugares quanto chegou. Mas não somente isso, havia também o grupo dos saduceus, e os saduceus, eles tinham uma característica mais elitizada, enquanto os fariseus eram mais populares, eles falavam, eles estavam mais no meio do povo. Os saduceus, eles eram uma espécie de aristocracia judaica, e os fariseus, eles olhavam para o templo e tinham no templo, e apenas no templo, a sua maior manifestação de fé, de modo que, por exemplo, quando Jesus passeava ao redor do templo, e inquirido certa vez por um de seus discípulos, que ele olha e fala: Senhor, olha que obra majestosa, olha que coisa maravilhosa que nós temos aqui. Jesus olha para o templo, e não falando sobre o templo, mas falando sobre si, ele diz: pois eu te digo que não ficará pedra sobre pedra, eu tenho o poder de destruir o templo e novamente reconstruí-lo em apenas 3 dias. Uma profecia que ele estava tratando acerca dele mesmo, mas não deixava de tratar acerca do templo de Salomão, quer dizer, o templo de Ageu, já erigido na época do profeta, do escriba Esdras, e também de Neemias. Era o templo de Neemias, que eu poderia dizer assim, da época de Neemias. Mas alguns pontos nós temos que observar aqui. Jesus estava naquela região, era época de inverno, Jesus estava do lado nascente, mas agora os judeus passam a cercar Jesus, e eles cercam Jesus para inquiri-lo sobre quem era Jesus. E eu já falei isso algumas vezes aqui. A dificuldade que a igreja tem de muitas vezes reconhecer a pessoa de Cristo, porque Jesus, aqui eu quero que vocês entendam o seguinte: Jesus, ele tinha aparência de profeta, e em muitos aspectos ele era profeta sim. Porque um profeta, conforme nós vamos lendo todas as profecias, todos os livros proféticos do Velho Testamento, uma característica muito forte de um profeta efetivamente do Senhor, é que normalmente ele não vai trazer muitas profecias de paz. Normalmente uma característica que faz com que um profeta seja muito perseguido é que as suas profecias sempre elas vão incomodar demais. Tanto que não foi diferente no tempo de Jeremias, por exemplo. Jeremias é um profeta que ele é visitado por uma profunda depressão, por conta que ele olha para o seu tempo, ele vê o número de profetas falsos que se levantam e que só profetizam coisas boas, e ele diz: não tem nada a ver com isso.
As profecias que o Senhor tem para o seu povo não são coisas boas. Não se dá para profetizar coisas boas quando nós estamos diante de uma nação que ela está idolatrando a todo tempo, diante de uma nação que ela já não rende glórias ao nome do Senhor, diante de uma nação que é prostituta, que é idólatra, que é perversa, que é pecaminosa, que é lasciva e que tem tudo de errado dentro dela. Não dá para se profetizar coisas boas para uma nação como essa. Jeremias, ele é perseguido justamente por conta disso. Jeremias, ele é perseguido justamente porque ele vai dizer a realidade para um povo que não quer ouvir e quer ver a realidade das coisas, a realidade da podridão que lhes habita. Jeremias é, por exemplo, este profeta que ele se posiciona contra o orgulho humano, porque na verdade o orgulho humano é a natureza mais parecida que existe com Satanás, que pode nos habitar. E toda profecia que se erguia tentando elevar o orgulho da nação de Israel, Jeremias se erguia e se posicionava contra. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 27 do livro de Jeremias, que Deus lhe dá uma ordem: pegue um jugo de madeira, pegue umas madeiras, pegue umas cordas e construa um jugo e coloque no teu pescoço. E Jeremias passa a andar amarrado num jugo que ele amarra ao seu próprio pescoço. Que ato profético é esse? Num tempo onde os atos proféticos são só declarações de paz, de amor, de vida, que ato profético é esse que aquele profeta ele trazia em si? Que ato profético é esse que aquele profeta tinha que entregar para aquela nação corrupta, para aquela nação que era incrédula, para aquela nação que era perversa, para aquela nação que não tinha lealdade, que não tinha sinceridade, para aquela geração que louvava ao Senhor com os lábios, mas o seu coração estava distante do Senhor. De sorte que ele andando com esse jugo, aparece um profeta do tipo que o povo ama. O nome desse profeta é Ananias. No capítulo 28, o profeta Ananias, ele se levanta: eis que o Senhor diz, eis que diz o Senhor. E é impressionante a petulância, é impressionante a arrogância daquele homem, dizendo-se falar em nome de Deus e aclamado pelo povo, porque dizia exatamente o que os ouvidos queriam ouvir. Parece tanto com 2 Timóteo capítulo 4, que nos últimos dias as pessoas já não suportarão a sã doutrina, mas as pessoas elas ajuntarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e as pessoas vão ser muito mais atraídas não pela palavra da verdade, as pessoas serão muito mais atraídas por aquela palavra, aquela profecia que nos traz algo tão gostoso. Jesus, sendo profeta da forma que ele era, e sendo um profeta que vinha após o último dos profetas, que era João Batista, Jesus, ele nunca ia trazer mensagens das melhores, porque Jesus olhava para os fariseus, para os saduceus, para aquela geração torpe, para aquela geração má, para aquela geração perversa, e lhes apontava. Eu dizia sobre Ananias que ele quebra o jugo do pescoço de Jeremias, e ele diz: porque eu lhes digo, assim diz o Senhor, vocês serão restaurados em breve do cativeiro babilônico, vocês serão restaurados do jugo da Babilônia. E Jeremias vira para ele e diz: amém. Eu queria muito que isso fosse verdade. Quando ele diz amém, ele está dizendo: eu queria muito que isso fosse verdade. Eu queria muito dizer para vocês, não o que os olhos de fogo do Cristo glorificado normalmente diz às igrejas do Apocalipse, porque nas igrejas do Apocalipse, as duas únicas igrejas que Jesus não tem algo para dizer, uma delas é perseguida até a morte, que é a igreja de Esmirna, uma delas é perseguida de modo profundo, de modo terrível, até a sua própria extinção.
E a outra, ela se manifesta como uma igreja fraca, como uma igreja pequena, como uma igreja que todos olham para ela e não conseguem ver poder nenhum nela, mas o Senhor diz: eu sei que você é fraca, mas porque guardaste a palavra da minha profecia, eu te guardarei do dia da provação que virá sobre todo este mundo, que é a igreja de Filadélfia. Ou seja, das 7 igrejas, nós temos um percentual enorme de igrejas que conseguem ser totalmente fora da vontade de Deus. E quando eu estou falando isso, eu estou falando da nossa igreja aqui, porque isso é uma palavra que deve cortar para o nosso lado. Eu fazia uma análise na minha vida, uma análise de tudo que eu já vi, enquanto eu observei a caminhada da Assembleia de Deus, durante todos estes anos, desde que eu nasci. Eu estou com 43 anos de idade, e uma das igrejas que eu mais vi heresias partindo de dentro dela, foi da Assembleia de Deus. Uma das igrejas onde eu vi mais fogo estranho tomar conta, foi da própria Assembleia de Deus. De sorte que quando nos levantamos como voz profética, eu via tantas vezes pessoas irritadas, pessoas chateadas, porque queriam ouvir o melhor de Deus, mas tantas vezes o que o Senhor tem para nos dizer não é o que nós queremos ouvir, mas é o que nós precisamos ouvir, para haver mudança, para haver transformação do nosso interior, para haver transformação do nosso ser. E eu gosto sempre de dizer isso para a igreja. Eu gosto sempre de dizer isso para a igreja, que se nós estivermos aqui na frente dizendo algo que é errado, algo que seja contrário à Escritura, que o juízo de Deus recaia sobre nós. Que o juízo de Deus recaia sobre nós, como caiu sobre o falso profeta Ananias, que em 7 meses, depois de ter profetizado a bênção, ele viu a sua morte chegar. E Deus virou: porque quebraste o jugo de madeira, o que eu colocarei sobre vocês é o jugo de ferro. E o cativeiro babilônico entra em vigor. Olhar para Jesus Cristo com olhar humano, eu dizia isso no culto passado, é muito complicado. Principalmente naqueles dias onde as expectativas sobre o Cristo se estendiam ao máximo. Era a expectativa da libertação, era a expectativa da restauração, era a expectativa de um Messias que viesse por fim à opressão do Império Romano. Jesus não tinha nada aquilo. Jesus colocaria fim numa opressão muito mais profunda, a opressão do pecado, a opressão da morte, a opressão do inferno sobre a igreja. A opressão da política, a igreja sempre conseguiu conviver muito bem com ela, como nós já dissemos aqui tantas vezes, repetidas vezes. A opressão da perseguição, a igreja conseguiu suportá-la e atravessar do outro lado. Agora, uma igreja que cria expectativas sobre um Deus, expectativas essa que nem Ele nos entregou como expectativa, é uma igreja que ela vai caminhar debaixo de uma ilusão terrível. Este texto, nós vamos ver que aqueles homens chegam para Jesus Cristo e dizem: dize-nos quem tu és. Quando eu escrevia para os homens aqui no Cristosterona, eu utilizei justamente esse mesmo texto. Porque quando a pergunta vem, dize-nos quem tu és, é uma pergunta diferente daqueles que caíram prostrados em humildade diante do Senhor. Paulo, quando estava a caminho de Damasco, pronto a perseguir a igreja, já estava com cartas e autorizações para poder prender os cristãos. De repente, no meio do caminho, uma luz aparece a ele e ele cai. E caindo, ele ouve uma voz: por que me persegues? E ele faz uma pergunta sincera: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor?
Note que a mesma pergunta aqui estes homens vão fazer: quem é você? Quem é você? Me diz. Não coloca mais sombra não, fala claramente quem você é. Nessa petulância, os caras chegam para Jesus e dizem: fala claramente quem você é. Não é aquela pergunta caído, dobrado, rendido, aquela pergunta debaixo do espírito de humildade que só habita naqueles que são do Senhor, que diz: Senhor, quem és tu? Quem eu estou perseguindo? Para que receba a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E para que haja uma transformação completa da vida de Paulo, de um homem que era perseguidor da igreja, ele se torna a igreja e se torna cidadão da eternidade, por conta que ele faz a pergunta com o seu coração entregue à resposta, independente do que aquela resposta poderia significar para ele, independente da realidade daquela resposta, quebrar todas as expectativas que algum dia ele tivesse criado sobre o Messias, sobre o Senhor, ou sobre qualquer libertador que dali viesse, de modo que Paulo, nós sabemos disso, ele transforma a autoridade do seu ministério, não numa oração forte, não em milagres, não em nada disso. Ele diz que a autoridade do seu ministério se reveste das perseguições, das tribulações, das angústias por amor do nome do Senhor. Então somente isso. O Cristo das expectativas, dos muitos direitos de uma geração. Eu vi esses dias um pastor falando sobre um hino muito conhecido: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, então eu tenho que conclamar os meus direitos. Vocês percebem o quanto isso gera uma igreja arrogante, uma igreja orgulhosa, uma igreja à semelhança de Satanás? Esse tipo de petulância que assume o coração da igreja a partir de um hino que muitos elevam como um hino de adoração, um hino antigo que foi cantado tantas vezes. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e a igreja clama isso, tentando utilizar um versículo de modo deslocado. Isso se faz tão diabólico quanto o que o diabo fez com Cristo, quando leva ao pináculo do templo e diz: lança-te daqui, porque está escrito, e darás ordem aos anjos ao teu respeito, e eles te sustentarão. Porque até mesmo um versículo bíblico, ele sendo distorcido na boca de alguém que vem com intento diabólico, é também um versículo diabólico. Compreender isso, igreja. E o nosso maior desejo, igreja, é que a igreja ela cresça, principalmente no espírito de humildade, porque é isso que Cristo nos apresentou como expectativa profunda de ser humano como o humano que Ele foi. Ele olha para aqueles homens que perguntam para ele: quem você é? Aí ele diz: vai, como pode? Vocês não viram? Eu já declarei abertamente para vocês quem eu sou. Eu sou filho de Deus. E eles falam: mas você está de brincadeira. E Jesus fala: se as obras que eu venho fazendo não são suficientes para convencer vocês, se o que eu venho fazendo, as curas, os milagres e tudo aquilo que vem acontecendo não for suficiente para convencê-los de quem eu sou, o que mais que vai convencê-los? Vocês ficam escandalizados por eu dizer que sou filho de Deus. Vocês ficam escandalizados por eu testemunhar acerca de si mesmo e ainda demonstrar isso por meio de uma autoridade que é extremamente profunda na palavra, de modo que Jesus, onde ele passava, o que Jesus mais gerava era divisão. Por incrível que pareça, ele não veio para juntar aquele monte de gente, para juntar aquela monte de pessoas em volta de si, em um propósito único para essas coisas. Não, ele trazia a espada,
ele trazia divisão, porque Jesus, ele vinha para destruir as expectativas equivocadas, e ele vinha para trazer às pessoas uma consciência da realidade de quem ele era. E quem ele era? Ele era aquele homem obediente, capaz de obedecer até as últimas consequências, capaz de ser obediente até a morte, e morte de cruz. Ele era aquele homem que onde passava, ele conseguia traduzir tudo numa mansidão e numa humildade tão profunda, que ele nos apresenta isso como a única saída para que nós possamos achar descanso para as nossas almas. Quem aqui deseja ser curado interiormente? Quem deseja? Quem deseja achar descanso para a sua própria alma? Preciso de uma oração. Eu não preciso de nada disso por você. Não preciso fazer nada disso. Eu não preciso de um processo de libertação na tua vida. Basta você se dedicar a aprender dele, que é manso e é humilde de coração. Basta você parar com a sua arrogância idiota. Eu sou salvo. O reino é meu. Eu sei que o reino é seu. Mas esse seu reino, que é seu, ele não é aqui, não é para ser vivido aqui. E se tua expectativa de viver esse reino é aqui, eu posso dizer para você, você está caminhando um caminho totalmente oposto ao que Cristo te propôs, porque Ele diz, aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Se você acha que você entrou nessa vencendo e para vencer, se você acha que entrou nessa vitorioso e para vencer, como está lá em Apocalipse capítulo 6, no verso 1 e 2, eu quero te dizer que na verdade o que repousa em você é o espírito do anticristo e não o Espírito Santo de Deus. Agora, quando nós decidimos ter tudo como perda, sabendo que o viver é Cristo, o viver significa o ato de decidir estar crucificado com Ele. Que direito o meu Cristo crucificado tinha? Que direito o teu Senhor crucificado tinha? Que direito? Se não estar subjugado até o mais profundo dos teus nervos, com uma coroa que atravessava a sua fronte, a sua têmpora, com espinhos e cravos que atravessavam a sua carne, com o seu corpo totalmente dilacerado e cortado para nos salvar. E é somente olhando para Ele, é como Cristo, é que nós vencemos. É nesse espírito de humildade, e qualquer outra coisa que eu possa anunciar para vocês diferente disso seria uma mensagem conforme o anticristo. É duro falar estas coisas, porque normalmente os profetas, eles são arautos da tempestade, eles são arautos do tempo ruim, eles são arautos das condições piores. Eu queria poder dizer, eu queria poder profetizar sobre a nossa nação, tempo de paz, mas pode observar que diante de tanta idolatria, diante de uma santa que é colocada como sendo a padroeira dessa nação, diante do espiritismo tomando conta de tudo, diante da incredulidade tomando conta dos corações até o âmago da perversidade, diante de homens que conseguem se assentar nas cadeiras mais altas do nosso país, revestidos de uma arrogância e aclamando de si mesmos: nós somos deuses. Como que nós podemos achar
Como que nós podemos profetizar paz para uma nação que se entrega, eu falo isso tantas vezes, que se entrega tanto à pornografia, à feitiçaria, que se entrega tanto à mentira, à desonestidade, a ser os mais espertos, que se entrega tanto ao egoísmo, à vontade de sempre atender só aos próprios quereres e só aos próprios desejos, que se entrega tanto, é uma nação ensimesmada, uma nação que olha só para o próprio ventre. Não, o que esta nação, a palavra profética que a igreja tem para esta nação é: arrependam-se, 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 arrependam-se. Jesus Cristo, em um determinado ponto, quando ele diz que é o Filho de Deus, e eles falam assim: então você quer se fazer Deus a si mesmo? Ele vira para aqueles homens, ele diz: mas não está escrito na vossa lei? Eu gosto muito da forma que Jesus ele utiliza a expressão a vossa lei, porque ele estava dizendo que aquela lei não era a lei dele. Jesus ele utiliza o pronome possessivo de entrega, a lei que vocês adotaram para si, a lei da religião, a lei da hipocrisia que habita no coração de vocês. Essa lei, essa vossa lei não diz: sois deuses, e não se pode apagar o que está escrito. Mas Jesus não estava ali aclamando aqueles homens, dizendo para eles, dizendo para nós: olha, o que eu quero de vocês é que vocês assumam a divindade que habita dentro de vocês. Nossa, isso parece tão New Age, tão nova era. Todos nós somos pequenos deuses. Todo cara que prega nova era, quem já viu aqui alguém falando esse espiritualismo parecido com a nova era? Quem já viu isso? Os caras o tempo falam: não, porque a divindade já habita em você, você é um pequeno Deus. Cara, isso é tão parecido com New Age. Jesus olhava para a lei daqueles homens e dizia: se na lei de vocês está escrito sois deuses, eu não posso atestar acerca de mim mesmo o que é verdade, ainda que vá contra tudo que vocês acreditam como sendo verdade. A própria lei de vocês apresenta todas as fragilidades argumentativas, e vocês são capazes de defender esta lei até a morte. Paulo, por exemplo, ele era zeloso antes dele se converter. Ele era um fariseu zeloso da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, nascido em Tarso, criado aos pés de Gamaliel. Mas este Paulo, zeloso como ele era capaz de matar pelo seu zelo. Depois, quando convertido, ele é capaz de morrer pelo seu zelo. Nós da igreja, tantas vezes somos capazes de matar pelo nosso zelo. E matamos, vocês nem fazem ideia. Porque homicídio, conforme nós aprendemos no próprio Evangelho, homicídio não é você apontar uma arma para a cabeça de uma pessoa e puxar o gatilho. Homicídio é quando você, por decisão própria, por decisão convicta, você passa a odiar qualquer pessoa que seja contrário à sua convicção. Eu acho impressionante como Deus ele levanta profetas homicidas. Por exemplo, Jonas. Jonas odiava o povo de Nínive. Ou seja, era quase um genocida, porque o ódio é homicídio, segundo a Escritura. Mas Jonas ele se rende, ele passa a obedecer uma palavra que vai contra todos os seus gostos, as suas preferências, contra toda a sua percepção política de momento. Ele sabia que o reinado assírio, que tinha a sua capital em Nínive, uma cidade que para você dar uma volta, uma região que para você dar uma volta em circunferência em torno dela, você levaria 3 dias, ou seja, era como ir daqui em Anápolis a pé, para que você desse uma volta completa naquela cidade. Aquele profeta Jonas,
odiando aquele povo, quando é mandado para as profundezas do abismo, no ventre do peixe, quando ele experimenta o amargor do próprio inferno, ele se arrepende, ele pede perdão e ele passa a pregar contra a sua vontade. É quase que o conselho de Paulo a Timóteo: pregues, instes e pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Você tem que pregar. Em alguns momentos Paulo vai até dizer: eles estão pregando por vanglória, eles estão pregando por arrogância, mas não tem problema. O importante é que o evangelho de Deus seja pregado, até mesmo quando eles eram perseguidos, encerrados na prisão. O Senhor tinha um propósito de livramento e de salvação, como foi o caso daquele centurião lá em Filipos. É a consciência do evangelho que entra de modo tão profundo, que faz com que em qualquer lugar que ele chegue, a palavra de arrependimento e o convite para se crer em Jesus Cristo como a boa nova se faz presente, independente do que isso venha a significar. Agora, o que eu ganho me entregando a este evangelho? Se o meu Cristo, o que estava preparado para ele era o vitupério, se o meu Cristo, o que estava preparado para ele era a crucificação, o que eu ganho? Vocês não fazem ideia do significado da santidade de Deus diante do nosso pecado. A santidade de Deus, se eu pudesse apresentar para vocês o que poderia ser, se vocês imaginarem umas vestes brancas, tão brancas que qualquer branco que nós possamos imaginar na nossa terra seria escura perto das vestes de santidade do nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E o que nós nos apresentamos diante dele? Com o nosso pecado, com a nossa perversidade, com o nosso juízo temerário, com a nossa incapacidade de amar, com a nossa capacidade de perdoar aqueles que nos perseguem, com a nossa rebeldia, onde os pais, eles se revoltam contra os filhos contra os pais, e os cônjuges contra os próprios cônjuges. Diante de toda a nossa capacidade de pensar mal, de olhar mal, de tocar mal, de fazer o mal, de manifestar o mal, de que modo nós poderíamos nos achegar diante dele, se não por meio do sacrifício do nosso Cristo, que nos permite agora estar face a face com este Deus Santo, onde toda a nossa podridão, onde toda a nossa perversidade, isso é colocado de lado, para que a perfeição de Cristo esteja em nossa frente, nos reconciliando com este Deus, nos livrando da pena do inferno, aquela ira que eu sou merecedor dela, que o juízo do inferno sobre a minha vida não me deixaria irritado com Deus, mas me deixaria totalmente satisfeito a partir da consciência que eu tenho da minha própria maldade. Mas Ele nos entrega essa possibilidade de reconciliação com o Criador. Ele te entrega a possibilidade do teu rosto ir se transfigurando de glória em glória à imagem deste Deus. Ele te entrega a possibilidade de ver sobre você as vestes da salvação, purificadas, sem manchas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Qualquer outra coisa que eu coloque nisso, eu cometo o pior pecado. De qual maior castigo cuidais vós ser merecedor aquele que pisar o Cordeiro de Deus, que profanar o sangue da aliança, e que fizer agravo do Espírito que vos tem santificado. Ó Igreja do Senhor, Igreja do Senhor, receba esta palavra com gratidão.
porque Ele te salvou. Ele gerou uma reconciliação entre você e o Criador Santo Absoluto. E eu gosto muito de relembrar que em todos os atributos que existem em Deus, quando se fala dos atributos divinos, nós falamos de atributos que são profundos e são do seu tamanho, são infinitos e eternos como Ele. Por exemplo, o seu amor é eterno, a sua justiça é eterna, a sua ira também é eterna, e a sua ira se derrama sobre aqueles pecadores que não se entregam aos pés do Senhor. Nós vemos que a sua misericórdia também se manifesta de modo eterno, a sua graça é eterna, mas se tem uma característica, que todas as vezes que ela é citada, praticamente todas as vezes que ela é citada na Escritura, ela vem repetidas vezes, é a característica da santidade de Deus, sempre vem dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quem sou eu, meu Deus, para me apresentar diante de Ti, se não for o Teu Filho? Eu não preciso de outras expectativas. Eu não preciso construir em Jesus Cristo uma expectativa diferente além desta. E se esta expectativa não te for suficiente, então a graça que te bastaria, você está dizendo para ela: a graça não me basta, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que andássemos nela. E é somente isso. O tudo do Evangelho numa pergunta: dize-nos quem Tu és. Quem deseja conhecer o Cristo que é só esse Deus que eu desejo conhecer. É só Ele. Qualquer Cristo que não é, eu estou dispensando. E tem muitos Cristos. Ele, um pouquinho antes, quando ele fala que Ele é a porta das ovelhas, Ele diz que todos os que vieram anteriormente a Ele são ladrões e salteadores. Todos os que vieram anteriormente a eles. Todas as vezes que a gente tenta criar mecanismos para florear o Evangelho de Cristo, todas as vezes que a gente tenta criar mecanismos de atratividade, algo que seja prático e que dê certo, e a gente tenta copiar e novamente fazer aquilo acontecer, isso é sempre tão perigoso. Eu me recordo muito de Jeremias capítulo 2, a partir do verso 13, onde ele diz o seguinte: Deus falando, Ele vai falar que as pessoas deixaram de buscar diretamente a fonte nele, que Ele é aquele manancial de águas vivas, mas as pessoas deixaram de buscar nele, porque aquelas águas já não estão sendo, as pessoas já não têm atratividade por aquela água que vem da simplicidade, aquela água que manifesta na simplicidade que habita nele. E a Escritura diz lá em Jeremias que eles passam a furar cisternas para si, cisternas rotas, cisternas que são esburacadas e não conseguem reter a água, e começa a cavar. Eu começo a colocar um monte de coisa no lugar de Cristo, eu começo a conclamar um monte de coisa que Cristo não me disse para conclamar, eu começo a trocá-lo por um monte de coisa. Esses dias eu relembrava por um texto por uma pregação que o Rafael, ele editou e colocou lá no nosso Instagram, que era sobre Jesus Cristo. Eu ainda falava isso, né? Que a gente lança as nossas apostas e a gente coloca, por exemplo, naquela roleta russa, coloca um númerozinho no 33, aí coloca outro númerozinho no concurso público, coloca outro númerozinho na prosperidade, coloca outro númerozinho no número 22, que é o Bolsonaro. Tem um monte de gente tirando agora as apostas do Bolsonaro, né? Desde a prisão dele ontem. Outras pessoas colocam no número 13 e coloca a roleta para rolar. Só que a pessoa fala: agora eu tenho chance eu não vou sair perdendo nunca. Aqui eu tenho chance de ganhar sempre. Tem uma bolinha lá no 33, você está aqui, uma fichinha do 33, outra aqui. Onde a bolinha cair aqui eu ganho. Gente, quem tenta ganhar o tempo todo, quem tenta vencer o tempo todo, isso não sou eu que estou dizendo, mas é a Escritura, já perdeu. Já perdeu. E é simples assim.
Agora, quando você diz apenas o seguinte: Senhor, não sou mais eu, fale por mim. Como nós estávamos ministrando no discipulado ali com os meninos, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Os meus quereres caem por terra, os meus desejos, eu abro mão de tudo. É como aquele hino: eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos, eu abro mão dos prazeres por ti, eu abro mão de todas as coisas por ti, porque o Senhor me é suficiente, o Senhor me preenche, o Senhor me sustenta, o Senhor de fato consegue preencher todo o vazio que existe no meu interior. Dize-nos quem tu és. Essa é a pergunta. Dize-nos quem tu és. E quem deseja que o Cristo se revele a você, contra tudo que você acredita, como palavra de Deus, contra tudo que você imagina ser, contra todas as suas vontades e seus desejos, você quer que Ele simplesmente se manifeste para você. Apenas diga-me quem tu és. Quem és tu, Senhor? Eu tenho certeza que Ele vai se manifestar diante de você. E você que antes dizia: poxa, mas eu vou à igreja, eu não consigo mais ter a presença de Deus, eu não consigo mais sentir nada. Cara, tudo vai mudar na tua vida. O que vocês estão buscando, eu garanto para vocês que são cisternas, são artifícios humanos, para quem sabe levar vocês para, sei lá, algum padrão, alguma onda diferente de pensamento, uma onda sonora que te faça arrepiar, que te faça ver tudo. Não há necessidade de nada disso, mas o impacto do Evangelho sobre os apóstolos, que este impacto aconteça sobre nós, que não me faz ficar calado diante de qualquer pessoa que se achegue a mim, que não me faz ficar calado, que me faz ficar desejoso para a salvação de todos aqueles que estão à minha volta. Eu hoje assisti ao testemunho do pastor Luiz Saião. Pastor Luiz Saião, eu digo que é um referencial nos nossos dias. Ontem eu e o Jadson ainda conversávamos sobre referenciais. Ele é um homem que está bem doente e que só neste último ano ele teve infarto já umas 3 vezes. Mas ele estava num podcast falando de modo tão simples, de modo tão gostoso do Evangelho do Senhor, que 2 horas passam, parece que é meia hora quando você fica 2 horas ouvindo aquele homem falar. Pastor Luiz Saião, pastor Hernandes Dias Lopes, ou tantos homens que ainda se erguem nos nossos dias como referência para este Evangelho verdadeiro. E aí ele dizia que ele foi impactado, ele tinha 10 anos, e ele aos 10 anos, ele foi criado sempre por outras famílias, ele não foi criado pelos pais dele, ele ficava numa casa da avó, ou na casa de um tio, ou na casa de alguém. Ele dizia que aos 10 anos de idade, ele muito novo, ele falava que sentido há na vida, e ele estava no 6º andar de um prédio, e a vontade dele aos 10 anos de idade era se lançar dali. Ele, um homem de uma inteligência ímpar como a dele, e visitado por todas as questões que podem cercar o âmago do ser humano quando ele é extremamente honesto. Aí ele disse que aos 12 para 13 anos de idade, ele foi levado para a casa dos parentes dele, eu acho que em Tocantins. Isso era o ano de 1975 que ele falou. E ele disse que ele ouvia lá umas músicas e os parentes dele, esses tios dele eram crentes. Eles falavam: vamos com a gente para a igreja? Eu não quero saber desse Jesus não. Ele, com 12 anos, o menino já tinha esse tipo de ideia. Ele já estava mais com o seu coração mais firmado na ciência do que em outras coisas. Ele falava: eu não quero saber dessas coisas não tem sentido nisso. Aí ele disse que uma vez ele foi rastelar lá o quintal, tirar as folhas, ele estava ali, e ele começou, como ficava tocando os hinos o tempo todo lá na casa que ele estava morando, aí ele começou a cantar um hino que falava sobre salvação, que falava que o seu Jesus morreu por ele, que o
Seu Jesus entregou a sua vida por ele. E ele foi visitado por um amor paterno, porque ele não tinha os pais dele. Ele disse que foi visitado e começou a chorar. Ele fala: gente, esse Deus, Ele me ama como a um filho. Eu pergunto, você precisa de algo mais do que isso, do que ser amado por este Deus como um filho? Você precisa de algo mais? E ele começa a chorar ali com 12 anos de idade. Aquilo transforma a vida dele. E aos 12 anos de idade ele dá ouvidos à Escritura e à palavra da verdade. Ele encontra o Cristo verdadeiro. Ele não quer mais nada deste Cristo a não ser o que ele já recebeu: o direito de ser chamado Filho de Deus. Isso é suficiente, nada mais. Ele te convida para cuidar dos negócios dele. Cuide dos negócios do seu Pai. Não fique só focado nos seus negócios dessa terra, não. Dê uma atenção para os negócios do Abba Pai, do nosso Paizinho, do nosso Papai. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós rendemos glória a Ti, Senhor. Olhar para nós mesmos é desanimador, é desesperançoso. Olhar para este mundo é desanimador, é desesperançoso. Mas quando nós firmamos os nossos olhos em Ti, Deus que nos amou e não poupou o seu próprio Filho, isso nos é suficiente, Jesus. Qualquer outra coisa é um detalhe, Senhor. Eu peço que o Senhor derrame sobre esta igreja condições financeiras, sim. Eu peço que o Senhor dê bons empregos para quem está nessa congregação, Senhor. Eu oro por isso. Eu oro para que o Senhor traga disciplina aos corações para poder realizar os seus sonhos, mas que coloque antes de tudo, tudo diante de Ti para a Tua glória, Senhor. Que a Tua glória seja o principal. Que não seja uma realização de um sonho para poder se engrandecer, para poder estar, que a arrogância adentre no seu coração, mas que tão somente, Senhor, a Tua glória e o Teu nome se manifeste através de tudo aquilo que porventura nós venhamos a conquistar. Eu sei, Senhor, que o Senhor nos alberga de cuidados, o Senhor nos alberga de provisão, o Senhor nos alberga de todos os lados com proteção. O Senhor é o guarda de Israel, que não dorme, que não cochila. O Senhor é aquele que habita ao redor do que os temem. É o anjo que está habitando em torno de nós, ao redor daqueles que temem o Teu nome. E que nós, Senhor, somos o Teu povo, somos o povo conhecido pelo Teu nome. Somos um povo que é conhecido não pelo nosso próprio nome, mas que é conhecido como povo de Deus. Ó Senhor, o que eu te peço, Senhor, é que o Senhor possa trazer provisão, Senhor, naquilo que é necessário. Que o Senhor não arranque, para que o nosso coração, diante da ansiedade e as preocupações com essa vida, Senhor, possa se aprofundar, pois nós sabemos que o Senhor é aquele que vestiu de modo mais esplêndido aos lírios do campo do que as vestes que um dia estiveram sobre o rei Salomão. O Senhor é aquele que cuida até mesmo das aves, e o Senhor cuida dos seus. E o Senhor é aquele que nos trata como filhos, a quem nós não simplesmente chamamos de pai, mas nós podemos dizer papai, Abba Pai, nós podemos dizer paizinho, nós podemos ter intimidade contigo, inclusive para revelar o nosso pior. Mas nós sabemos, Senhor, que o que mais importa é que a Tua glória resplandeça na nossa face. Como filhos Teus, Senhor, nos faz parecidos contigo. No
cuidado com o oprimido, no cuidado com aqueles que estão famintos, no cuidado com aqueles, Senhor, que são órfãos, no cuidado com aqueles, Senhor, que estão perdidos, no cuidado com aqueles, Senhor, que nunca foram abraçados por um amor verdadeiro. Senhor, erga a tua igreja como tuas mãos, como os teus pés nessa terra, como a tua boca nessa terra. Ó Senhor, erga a tua igreja, Senhor. É isso que eu te peço, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Eu queria que você se assentasse só mais um minutinho. Está ali o CNPJ. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida, forças para caminhar. Adore ao Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. Deus com a gente, exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para arrumar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Eu queria nesse momento que você ficasse de pé. Eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado. Eu não gosto muito de fazer isso, mas eu vou pedir hoje. E que você dissesse o seguinte: e Ele te ungiu para pregar libertação, para quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que você seja chamado carvalho de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. Com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chamem, a fim de que se chame carvalhos de justiça. Diz isso, Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, a restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem. Senhor Deus, nós te louvamos por este culto maravilhoso, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que aconteceu aqui. Nós te louvamos pela vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares.
Proteja-nos, Senhor, dos salteadores, proteja-nos, Senhor, dos olhos perversos, Senhor. Guarda o nosso coração e livra-nos do mal, Senhor. Nos dê uma semana de bênção, Senhor. Nos dê uma semana de vitória em Ti, Senhor. Nos dê uma semana, Senhor, onde nós estejamos o tempo todo motivados e alegres em Ti, Senhor. Nos dê longanimidade, Senhor. Encha-nos da Tua bondade, da Tua fidelidade, Pai, e nos dê, Senhor, todos os instrumentos necessários para nós caminharmos durante essa semana, anunciando o Teu Evangelho, glorificando o Teu nome, Senhor, e, Senhor, conclamando paz, Senhor, onde quer que nós cheguemos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém, amém. Faça assim com a sua mão. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, não só hoje. E a igreja diz: amém. Está terminado em nome de Jesus.